Vamos começar nossa aula de hoje, Mercado Financeiro de Capitais. Nós estamos estudando os indicadores financeiros dentro da análise fundamentalista. Nós já vimos alguns indicadores financeiros na aula passada, preço-lucro, ROI. Nós vamos ver mais alguns hoje. Dividend Yield nós estudamos também na aula passada. Nós vamos ver mais uma série de indicadores financeiros. Os livros são os mesmos que nós vimos na aula passada, capítulo 14 e 15 do Juliano Pinheiro, capítulo 11 do livro da CVM. Estamos fazendo a análise top-down, estamos na análise dos fundamentos da empresa, e estamos estudando os indicadores financeiros dentro desses fundamentos aqui da empresa. O objetivo é encontrar boas empresas com bons resultados, estejam sendo comercializadas a preços baixos na Bolsa de Valores. Novamente, eu apresento aí para vocês os sites de pesquisa, Fundamentos, Status Invest, Investing.com, a DVFN e o Trademap. Opções aí para a gente buscar as informações dos balanços das empresas e construindo esse cenário aí de cada uma das empresas para a gente escolher boas oportunidades de investimento. Nós estamos estudando como exemplo, o setor de construção civil, é apenas um exemplo, né, para a gente ir aprendendo junto aqui. Não é recomendação para comprar, para vender esses tipos de papéis, é sempre bom lembrar disso. Esse slide, o próximo, nós vimos na aula anterior, algumas informações que a gente já viu, são empresas Direcional, Trisul e MRV, segmento Novo Mercado, algumas informações de Free Float, Tag Along. Nós vimos também a informação sobre o crescimento da receita nos últimos 5 anos, a Trisul teve o melhor desempenho, crescimento do lucro nos últimos 5 anos, a Trisul também teve o melhor desempenho. O número de ações é importante para calcular uma série de indicadores. Esses são os indicadores que nós vimos na aula passada, o ROI, lucro por ação, PL, valor patrimonial da ação, PVPA, Dividend Yield, Payout. Nós vimos na aula passada. A empresa que ganhou aqui mais estrelas douradas foi a Direcional, teve um menor índice de PVPA, então 1,32 foi o melhor entre as 3 empresas, que está sendo comercializada com um preço mais próximo do seu valor patrimonial. Em termos de PL, que compara o preço da ação pelo lucro da ação, o melhor resultado foi da Trisul, 12,74, aqui na 4ª linha. Então, das 3, por esse indicador é a que está mais barata. Também tem um ROI, né, considerado razoável, né, 13,84, que é a Trisul. Mas, em termos de pagamentos de dividendos, a Direcional, tanto pelo dividend yield quanto o payout, teve um melhor resultado aqui. A Direcional é a que mais paga dividendos, 7,22% ao ano. Essa foi a lista dos indicadores que a gente viu na aula passada. Então, colocaria aqui na classificação aqui, a Direcional em primeiro lugar e a MRV em segundo lugar, por enquanto, né? Nessa comparação de empresas. Vamos lá para os indicadores de hoje. Vamos ver mais alguns que vão completar, então, esse cenário sobre as 3 empresas do setor de construção civil. Nós vimos o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador de rentabilidade, mas nós temos também outros indicadores de rentabilidade que nos ajudam a montar esse cenário. E o outro indicador de rentabilidade é o ROIC. O ROIC, ele mede a rentabilidade do dinheiro que uma empresa é capaz de gerar de riqueza em torno de todo o seu capital investido, inclusive os aportes por meio de dívidas. Então, o ROIC está relacionando uma variável que chama NOPAT, que seria o EBIT menos os impostos. Vai relacionar EBIT menos os impostos é uma variável que chama NOPAT, que seria uma informação de
desse lucro operacional da empresa, comparado com o patrimônio total da empresa, patrimônio dos acionistas e de terceiros, que seria, então, a considerar ali o endividamento nesta análise. Em tese, quanto maior este indicador do ROIC, melhor. Ele vai medir, então, essa capacidade de rentabilidade, de gerar retorno para a empresa comparado com o seu capital total. Olha o exemplo da MRV. Estou ainda usando as informações do segundo trimestre de 2020. O EBIT da MRV foi 631 milhões, pagou de impostos 131 milhões 990 mil, patrimônio líquido dela foi de 5,4 bilhões e o endividamento 4,8 bilhões de reais. Jogando isso tudo na fórmula, o EBIT menos os impostos sobre o patrimônio líquido mais o endividamento, vezes 100, vai dar um ROIC de 4,85. Então, ela gera de rendimento 4,85 diante de todo o seu patrimônio, inclusive as dívidas. Nós vamos comparar esses indicadores de rentabilidade depois com as outras empresas. Nós vamos olhar qual que teve o maior desempenho. O EBIT aqui, a gente vai desconsiderar também os juros, né? O EBIT é o lucro antes dos juros e dos impostos. Você vai juntar ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROIC, são dois indicadores de rentabilidade. Quanto maior, melhor. Vai comparar empresas, tá, do mesmo setor. São empresas semelhantes. Nós vamos entrar agora em indicadores de valor da empresa. E um dos indicadores financeiros que vão falar sobre isso é este Enterprise Value, que seria o valor da firma. Quanto que a empresa está sendo avaliada na sua totalidade. E esse Enterprise Value, ele é medido com a soma do valor de mercado, que seria o número de ações vezes o preço da ação, mais a dívida líquida da empresa. A dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa, as disponibilidades que a empresa tem. Então, o que o Enterprise Value vai mensurar? O valor total da empresa para todos os seus financiadores. Então, o valor da firma. Se um investidor quisesse comprar toda a empresa, ele ia comprar seu valor de mercado mais a dívida. Isso é o Enterprise Value. Quanto maior, né, mais a empresa está sendo bem avaliada no mercado. Vamos calcular para a MRV. O Enterprise Value é o valor de mercado. Então, eu vou pegar total de ações da MRV, multiplicar pela cotação. Esta cotação que está aparecendo aí, 16,97, ainda é a cotação do dia 3 de novembro, quando eu selecionei os dados. Se a gente comparar este valor aqui de 8,1 bilhões, ele vai estar diferente do que está nos sites hoje, porque a cotação já mudou. Nós vimos a cotação da MRV está perto de R$20, né? A dívida líquida da MRV estava em 3,1 bilhões de reais. Eu vou pegar 8,1 mais 3,1 bilhões, vai dar um Enterprise Value de 11,2 bilhões de reais. Este é o valor da firma, da construtora MRV. Nós vamos comparar com as outras construtoras também, para chegar nesse ranqueamento das empresas. Esse é o indicador de valor, que ele vai ser usado junto com o PL, junto com o PVPA, são indicadores de valor. Como todos os indicadores que nós estamos estudando, nós já falamos várias vezes que a gente não deve usá-los isoladamente. A gente viu ali agora o cálculo do Enterprise Value, e ele dá apenas um número, né? Apenas um montante. E eu vou, então, dizer qual empresa está valendo mais na sua totalidade, mas a gente vai
aprofundar um pouquinho mais e relacionar o Enterprise Value com o EBIT. Esse indicador, ele mede quanto tempo levaria para o valor calculado no EBIT pagar o investimento feito por toda a companhia, por toda a empresa, para comprar a empresa. Então, quanto tempo de EBIT seria necessário acumular para comprar a empresa pelo seu valor de mercado mais as suas dívidas? E aí esse indicador, então, quanto menor, melhor. Porque a empresa estaria, quanto menor, melhor, porque a empresa conseguiria, num prazo menor, acumular o lucro EBIT ali para pagar a compra da empresa. Ela está gerando um resultado em relação a todo o seu valor. Também vamos usar na comparação de empresas do mesmo setor. O exemplo da MRV, nós vamos ver aqui, o Enterprise Value é 11,2 bilhões de reais e o EBIT no segundo trimestre de 2020, 631 milhões. Então, Enterprise Value da MRV, 17,88. Então, seria necessário aqui quase 18 períodos, 18 anos, para ir acumulando esse valor de EBIT para comprar toda a empresa. Também vai fazer mais sentido quando a gente comparar outras empresas através desse indicador. Então, o EV/EBIT também é um indicador de valor. É uma forma da gente avaliar a empresa em termos do seu valor. E aí, eu acabei não colocando as outras possibilidades de usar indicadores parecidos, porque a gente pode ter também o EV/EBITDA, eu vou desconsiderar as amortizações e depreciações. Da mesma forma que eu calculei com o EBIT ali, os outros indicadores que usam o EBIT também podem ser calculados com o EBITDA e também com o lucro líquido, tá bom? Como são muitos indicadores, estou escolhendo, digamos assim, um modelo de cada tipo e depois os próprios sites e lá os balanços trazem os indicadores com o lucro líquido e com o EBITDA também, ok? Que a lógica ali vai ser a mesma. Vai diferenciar o tipo de lucro que está sendo considerado. O EBIT aqui, como ele é um indicador mais próximo do lucro operacional da empresa, então ele é muito utilizado, porque eu consigo, no EBIT ali, olhar de fato quanto que a operação da empresa está gerando de resultado, sem considerar ganhos financeiros, sem considerar as depreciações, amortizações. Um outro indicador de valor é o PSR, o Price to Sales Ratio, que seria a razão preço-venda. Esse indicador ele é muito, muito útil, ele vai mostrar a relação entre o valor de mercado de uma empresa, que é o preço da ação, e a receita de vendas dessa mesma empresa. Vai comparar preço de mercado com receita líquida. Quanto que o mercado está precificando cada unidade monetária recebida pela empresa. Quanto que o mercado estaria disposto a pagar por cada unidade monetária que a empresa conseguiu receber ao realizar vendas. É o PSR. Em tese, quanto menor, melhor. Por que quanto menor, melhor? Esse é um indicador de valor, de preço. Então, é um indicador que a empresa consegue gerar mais receita por um preço menor. Um preço de ação. Então, é isso que os investidores querem, comprar empresas que estão em relação preço com seus indicadores financeiros, uma relação menor, ela estaria mais barata. Então, é o preço da ação dividido pela receita líquida por ação. Primeiro vai ter que calcular a receita líquida por ação, para então fazer o cálculo do PSR. O exemplo da construtora que a gente está usando aí, MRV, o preço da ação era R$16,97 lá no dia 3/11, a receita líquida 6 bilhões 153 milhões, número de ações 481.954 ações.
calcula a receita líquida por ação, vai dar 12,77. Então, PSR da MRV, 1,33. O ideal aqui deste indicador é que ele estivesse o mais próximo de 1 possível. Se ele estiver abaixo de 1, essa empresa estaria sendo subvalorizada. Mas seria uma oportunidade de comprar uma empresa descontada em termos de receita líquida. Ela teria possibilidade de valorizar ao longo do tempo. Um PSR muito elevado, maior que 1,5, 2, então a empresa já estaria supervalorizada. Ela já estaria cara no mercado. E aí, ao comprar uma empresa nessa situação, a probabilidade dessa ação vir a cair, olhando só esse indicador por enquanto, seria maior, né? Pode ser que a empresa esteja em franco crescimento, seja sendo demandada pelos investidores e que esse preço, então, suba. Só que aí ela vai estar ficando mais cara, ok? Todos esses indicadores é importante olhar o histórico deles, né? Para a gente ver a tendência ao longo do tempo, se ele está em tendência de alta ou de baixa. Para a gente tomar uma decisão com um cenário mais definido, digamos assim. Pelo menos a gente tem uma noção do histórico. Mas esse indicador é muito usado para isso. Buscar empresas que estão sendo comercializadas ali, um indicador próximo de 1. O mercado estaria dando o valor exato para ela. Trouxe aqui para mostrar para vocês também indicadores de margem, né, de rentabilidade. E, na verdade, indicadores de eficiência, né, de rentabilidade, nós vimos lá no início o ROIC, vimos na outra aula o ROI. Eficiência, né, quanto que a empresa consegue gerar de resultado mediante aos seus tipos de lucro. A gente sempre vai comparar ou o lucro líquido, ou o EBITDA, ou o EBIT com a receita líquida da empresa. Então, neste exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a margem EBIT, vai ser útil para avaliar o crescimento da eficiência produtiva da empresa, né, do negócio ao longo do tempo. Comparar o lucro antes dos juros e dos impostos comparado com a receita líquida. Quanto maior, melhor. Seria a margem EBIT. A gente tem também a margem bruta. A margem bruta vai relacionar o lucro bruto com a receita líquida. A margem EBITDA vai relacionar o EBITDA com a receita líquida. E aí sim, a margem líquida vai relacionar o lucro líquido com a receita líquida. Então, são indicadores de eficiência. Quanto que a empresa está gerando de lucro a partir das suas receitas. Da mesma forma, eu coloquei aqui na apresentação só este tipo de margem EBIT, mas a gente tem os diversos tipos de lucro aí, o raciocínio é o mesmo. O exemplo da MRV, o EBIT foi 631 milhões, a receita líquida 6,1 bilhões de reais, segundo trimestre de 2020. Fazendo o cálculo, isso aqui vai dar 10,27%. É a margem EBIT da MRV. Daqui a pouco a gente vai comparar com as outras empresas também. Esse é o indicador de eficiência. Aí agora eu trouxe também indicadores de dívida. Novamente, né, vou sendo repetitivo. Aqui também nós vamos ter esses indicadores de dívida para os diversos tipos de lucro. O EBITDA, lucro líquido, o EBIT também. O que esse indicador de dívida traz? Quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa, considerando, no caso aqui, o EBIT. Quando for o caso, vai ser o EBITDA, quando for o caso, vai ser o lucro líquido. Ficou claro isso, né? Esse indicador mostra o grau de endividamento da empresa. Quanto menor, claro, melhor. Quanto que do lucro está comprometido com dívida? Quanto menor, melhor. Então, é a dívida líquida dividido pelo EBIT. No caso da MRV, seria 631 milhões de EBIT
A dívida líquida da MRV, 3,1 bilhões de reais. Vai dividir dívida líquida pelo EBIT. Isso aqui vai dar 4,93. Então, seria, arredondando ali, né, praticamente 5 anos de acúmulos de EBIT para pagar a dívida líquida. Só a título de exemplo, a dívida líquida EBITDA da MRV, 4,02. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, 0,57. E a dívida e a liquidez corrente, eu vou comparar ativo circulante com passivo circulante, é um outro indicador de endividamento muito importante aqui, dá 2,53. Aqui no caso da MRV tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Então está bom. Então, indicadores de dívida. Muitos desses indicadores de dívida e de eficiência, provavelmente, isso vem lá da matéria análise de demonstrações financeiras, né? Calcula muitos indicadores, principalmente de dívida. O que talvez seria novidade aqui seriam os indicadores de valor, né? O PL, o PVPA, o EV/EBIT, o PSR, indicadores de valor. Mas, enfim, né? Tudo a gente tem que analisar os números da empresa, seu balanço como um todo. Nós estamos vendo mais alguns indicadores financeiros sobre empresas aqui do mercado da construção civil. Nós já vimos o ROIC, que vai medir a rentabilidade da empresa em torno de todo o seu capital investido. Nós vimos o Enterprise Value, que mede o valor da firma, que é o valor de mercado mais a sua dívida líquida. Relacionamos o Enterprise Value com o EBIT, quantos períodos seriam necessários de acúmulo de EBIT para pagar por toda a empresa. É o meu indicador de valor. Vimos o PSR, que é o Price to Sales Ratio, que mostra a relação entre preço e venda. Quanto menor, melhor. É uma maneira da gente avaliar o valor da empresa em termos de cada unidade monetária que a empresa recebe. Vimos também indicadores de eficiência, que é a margem EBIT, e agora os indicadores de dívida, relacionando dívida líquida com EBIT. Da mesma forma que fizemos para o EBIT, pode ser feito para o lucro líquido e para o EBITDA também. Vamos, então, comparar as 3 empresas que nós estamos estudando aí nessas aulas de indicadores financeiros. Vamos lá. Preço no dia 3/11, da Direcional 11,22, da Trisul 10,44, MRV 16,97. Número de ações, né? Não vou ler todas as linhas aqui, as colunas do número de ações, nós já vimos isso anteriormente. Calculando o valor de mercado, é a multiplicação do preço da ação pelo número de ação. Você vai encontrar o valor de mercado. Esse valor de mercado muda todo dia. E é através desse valor de mercado que muitas revistas, os sites especializados fazem ranking de fortunas de empresários. Assim, a fulano de tal se tornou o brasileiro mais rico, ou a brasileira mais rica. É através do número de ações que essa pessoa tem da empresa. Por isso que esses rankings variam muito. Às vezes o empresário pode estar em segundo lugar em um ano, cair para o quinto no outro ano, porque muda a cotação da ação. Se eu somar aqui o valor de mercado da empresa mais a sua dívida líquida, a gente vai chegar no valor do EV, do Enterprise Value, que é o valor da firma, quanto que seria necessário pagar pela empresa mais as suas dívidas. E aí, listando o valor do EBIT, eu consigo relacionar EV e EBIT. Então, o indicador EV e EBIT diz quanto tempo seria necessário acumular EBIT para comprar todo o valor da empresa. Então, Direcional deu 10,2, Trisul 11,6, MRV 17,88. O menor valor aqui é da Direcional. Está com um valor mais abaixo. Seria
preciso menos tempo para comprar direcional do que as demais empresas. A receita líquida das 3 empresas, que tem mais receita líquida aqui, é a MRV, 6 bilhões, depois a direcional 1 bilhão, Trisul 800 milhões. Dá para ver bem a diferença de tamanho das empresas, né? A MRV é uma empresa muito, muito maior do que as demais. E eu consigo, então, calcular o PSR, que é a relação entre o preço da ação pela receita líquida por ação. Para calcular o PSR, eu tenho que primeiro pegar a receita líquida, dividir pelo número de ações. E assim, então, calcular o PSR. Aqui também, quanto menor, melhor. Então, que teve o melhor desempenho nesse indicador também foi a direcional, 1,20. Pior valor ali é a Trisul. Então, na nossa análise que a gente vem fazendo, a direcional vem ganhando muitas estrelas douradas, né? Tem sempre ficado aqui em primeiro lugar. Mais ainda, outros indicadores que nós vimos hoje, preço da ação, número de ações, o cálculo do ROIC. Esse cálculo do ROIC aqui, eu tenho que pegar o EBIT, menos os impostos, dividir pelo patrimônio líquido, mais a dívida da empresa. Esse é o cálculo do ROIC. Aqui, quanto maior, melhor. Esse indicador aqui é um indicador de rentabilidade operacional da empresa mesmo. Quanto que ela está gerando de resultado pela sua operação em torno de todo o valor da empresa. Então, a empresa que está gerando o melhor resultado, considerando aqui as dívidas também, né, é a Trisul, 10,44, bem acima do que o segundo lugar aqui, a direcional, 6,30. Se a gente está procurando, então, rentabilidade, a Trisul seria melhor. Rentabilidade do negócio, né? Trisul seria a melhor. Margem EBIT, está relacionando o EBIT com a receita líquida da empresa. Quanto maior, melhor. Melhor resultado aqui é da Trisul, 22,19%. Então, está meio que equilibrando ali, né? Direcional e Trisul. A margem líquida, que agora eu vou pegar o lucro líquido com a receita líquida. Também de Trisul em primeiro lugar, 19%. A dívida líquida sobre o EBIT. Agora, 2 indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre o EBIT. Melhor resultado é da Trisul. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Melhor resultado da Trisul. Quanto menor aqui, melhor, né? E a liquidez corrente. Melhor resultado aqui da direcional. A liquidez corrente vai comparar o ativo circulante com o passivo circulante. Então, nesses indicadores financeiros de margem e de dívida, acho que a Trisul levou vantagem aí, ganhou praticamente em todos os quesitos. No geral, vou mostrar para vocês todos os que a gente fez. Novamente, o direcional teve 3 estrelas douradas, indicadores de preço aqui, de dividend yield, Trisul 2, MRV 2. E depois nós vimos que a direcional ganhou mais 2 com relação a EV/EBIT e PSR, e ganhou mais 2, ganhou mais 1 com liquidez corrente. Eu vou mostrar para vocês, lá no site Status Invest, uma ferramenta que é muito interessante. Como eu sempre venho falando, os sites, eles facilitam muito a nossa vida. Para acessar essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês precisam estar logados no site. O cadastro é gratuito, mas para conseguir entrar na ferramenta de comparação, precisa de estar logado no site. O Status Invest permite você seguir algumas empresas, que quando você entrar já vai dar as informações das suas favoritas.
Para isso, você tem que estar logado ali, tá? Então, aqui estão todas as informações da empresa, nós já vimos isso em outras aulas. E aqui no canto direito, superior direito, está comparar. Quando você clica aqui em comparar, ele permite comparar a rentabilidade, comparar as ações. Vamos primeiro aqui, compare ações. Como eu já selecionei a MRV, já aparece selecionado e dá sugestões das empresas que são do mesmo setor da MRV. Então, teria aqui a Mitre, Cyrela, CR2, Tecnisa. Vou escolher as que nós estamos fazendo o exemplo. Vou adicionar a Direcional e adicionar a Trisul. Vamos lá para fazer essa comparação. Vou aqui embaixo colocar comparar. Olha que interessante, ó. Traz os indicadores aqui na esquerda, os indicadores de valor, né, de valuation, os indicadores de eficiência, que são as margens, os indicadores de endividamento, rentabilidade e crescimento. Os blocos de indicadores que nós estudamos. E aqui em cima traz os tickers das empresas, a cotação do dia, quanto foi o desempenho deste papel no dia. Então, a Direcional subiu 1,38% aqui no dia 9 de novembro. E considerando todos os indicadores, aí ele aqui faz para todos os indicadores, Direcional ficou em primeiro lugar. Teve 3 medalhas de ouro, 5 de prata, 3 de bronze. Segundo lugar ficou a Trisul. Terceiro lugar ficou a MRV. Nos valores da data do dia 9, a MRV não tirou nenhuma medalha de ouro. Mas vamos ver aqui, ó, o primeiro aqui, Dividend Yield. No ponto de interrogação aqui, dá a explicação do que é o indicador. Então, o Dividend Yield é um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual das suas ações. E traz a fórmula aí também. Quanto maior o Dividend Yield, melhor. Então, 6,49% foi o Dividend Yield da Direcional. Ganhou medalha aqui de ouro. Entender? Faz isso para todos os indicadores. O PL dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Quanto menor, em tese, melhor. Primeiro lugar aqui ficou a Trisul, deu 14,50. E assim, você pode ranquear as empresas. Muito bom isso, né, pessoal? Ele te dá a opção também de escolher quais indicadores você deseja utilizar. Você clicar aqui, você pode marcar quais que você quer ver, quais que você não quer ver, dependendo da necessidade da análise. Você pode tirar aqui se você não quer ver o Dividend Yield. Ele não vai aparecer ali o Dividend Yield. Tá bom? Vou colocar aqui o Dividend Yield para aparecer de novo. E olha que interessante, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. No Dividend Yield, nesta marcação aqui desse um pequeno gráfico aqui, quando você clica, ele traz o pódio deste indicador. Então, em primeiro lugar está a Direcional, segundo lugar a MRV, terceiro lugar a Trisul. E traz a média do mercado, né? No caso aqui, a média deste setor da construção civil. E mostra quanto que essas empresas estão acima da média ou abaixo da média. Então, olha como é que a Trisul está bem abaixo da média de Dividend Yield deste setor. O menor valor do setor aí é 1,24%. Trisul estava com 1,80%. E a maior distribuição de dividendos do setor é 8,01%. Direcional estava com 6,49%. Então, quando você clica ali, você tem a noção das 3 empresas e delas em relação ao setor. Isso é muito importante. Você vai dizer se a empresa está abaixo ou acima da média do setor. Né? Então, faz isso também para todos os
indicadores. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos ver o caso aqui do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos, do dinheiro dos investidores. Para ver a comparação das 3 empresas, Trisul é que está gerando maior rentabilidade. E Direcional e MRV estão, inclusive, abaixo da média. Então, neste indicador, a situação dessas 2 empresas não é tão interessante, não. É uma função muito interessante do site que facilita o trabalho. Essas informações, então, realmente, elas mudam todo dia, né? É uma das dificuldades do trabalho de analista de ações. É um trabalho que você tem que fazer ele praticamente todos os dias, porque muda. Por isso que investidores que pensam no longo prazo, montam uma carteira com empresas sólidas, que pagam dividendos, pensando no longo prazo, não tem a necessidade de ficar olhando isso todo dia. Porque no curto prazo, é claro que vai ter muita variação no preço. Se você entrar no aplicativo, no site todo dia, a gente fica até maluco. Nossa, está variando demais. Se você entra uma vez por semana, você já vai perceber uma maior estabilidade. Uma vez por mês, então, uma vez por ano, a tendência são os preços ficarem mais estáveis, no longo prazo. Então, dependendo da necessidade do investidor, não tem que ficar olhando isso todo dia. Está pensando no longo prazo, tem que só ir acompanhando se as empresas continuam sólidas, não houve nenhum fato relevante que agravou a situação da empresa. Agora, especuladores que estão ali negociando no day trade, compra e vende ação no curtíssimo prazo, eles vão olhar também a variação gráfica para ver as tendências dos gráficos, e aí sim, esses valores para essas pessoas são muito importantes, porque vão mudar todo dia. Novamente, só para reforçar, o investidor de longo prazo, ele acompanha os indicadores, mas em intervalos maiores, né? Então, a cada mês, a cada 6 meses, a cada ano, ele vai olhar os indicadores para ver se a empresa está sólida. Não teria necessidade de ficar entrando todo dia para ver aqui, não. Valeu, pessoal. Então, eu encerro a nossa aula aqui de hoje. E um abração a todos. Até a próxima.